Olá pessoal, meu nome é Bruno Ferreira, sou coach, sou diretor da BF Coach, estou aqui para a gente bater um papo através desse vídeo. Recentemente eu lancei aí um vídeo falando sobre 7 níveis de liderança e aguardem porque vi um material exclusivo para vocês, tá? Um material muito bacana sobre todos esses 7 níveis e como potencializar a sua liderança utilizando todos esses 7 níveis. E do que se trata esses 7 níveis, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso mesmo, sobre esses 7 níveis de liderança. É uma utilização de uma ferramenta do coaching da PNL chamada níveis neurológicos aplicada na liderança. Os 7 níveis neurológicos a gente trabalha a parte superficial, que é a parte básica, que a gente chama a ponta do iceberg, que é o ambiente e os comportamentos. Essa é uma parte impulsiva, onde a gente trata qual é o nosso ambiente, como o nosso ambiente se organiza, e depois eu passo para o comportamento, quais são os comportamentos presentes nesse ambiente, tá certo? Os outros níveis, quando eu começo a aprofundar cada vez mais, eu trabalho a questão da capacidade. As capacidades são a forma que eu me comporto, quais são as capacidades que geram a forma desse meu comportamento. Depois de trabalhar essa questão da forma, as nossas capacidades, as capacidades presentes nesse ambiente e que geram esse comportamento, nós começamos a trabalhar as crenças, quais são as crenças presentes no nosso ambiente, no nosso trabalho de liderança, junto da nossa equipe, e nós temos a questão dos valores, quais são os valores aqui presentes. Depois de trabalhar as crenças, valores, passamos para a ponta dessa pirâmide, os últimos 2 níveis, que são 2 níveis fantásticos, tá certo? E muito bacanas em relação à nossa missão, porque eu começo a trabalhar a nossa identidade. Qual é a minha identidade como líder? Qual é a identidade da minha equipe? Qual é a nossa missão, então? Depois de trabalhar a nossa missão, porque a nossa missão é aquela que dá base, é o que eu faço para que a minha visão possa se transformar em realidade, possa acontecer. Então eu venho com o próximo e o último nível, que é a nossa ponta, é a ponta dessa pirâmide dos 7 níveis, que é o nível da espiritualidade, da afiliação, da transmissão, ou seja, da nossa visão. Qual é a nossa visão como líder, qual é a nossa visão como gestores? Bom, isso aí eu fiz só uma introdução falando dos 7 níveis, mas de trabalhar esses 7 níveis na liderança, porque veio um material exclusivo para vocês aí, e vídeos exclusivos falando sobre isso também, sobre cada um dos níveis, eu pergunto para vocês assim, na sua liderança, na sua gestão, você teve oportunidades e não usufruiu? Na sua liderança, na sua gestão, quais são as suas forças? E o que te ameaça? Quais são as suas fraquezas? No meu comportamento como líder, qual é a minha força, qual é a minha fraqueza? Quais são as oportunidades que eu tenho junto da minha equipe? E quais são as ameaças? O que ameaça o meu trabalho de uma alta performance em gestão e liderança? O que atrapalha, o que ameaça a minha eficácia, né? A eficácia da minha atuação como líder e como gestor? É interessante pensarmos o que nos fortalece diariamente e o que nos fortalece sempre também, quais são as nossas habilidades, capacidades, o que eu acredito dentro da minha habilidade como líder e como gestor, o que eu tenho como força ali, que coloca como um diferencial na minha atuação e pode ser o diferencial, inclusive, para que eu possa potencializar cada vez mais talentos. Muitos, Bruno, você está falando do SWOT ou do FOFA? Sim, sim, porque essa é uma ferramenta muito bacana para a nossa análise do que eu tenho e o que eu posso fazer para transformar e melhorar a cada momento na minha vida. Então eu tenho aí a primeira, eu preciso saber e reconhecer quais são as minhas forças, quais são as minhas capacidades, as minhas habilidades. Depois eu passo quais são as minhas fraquezas, tá certo? Depois de analisar quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fracos, ou melhor ainda, né, quais são os meus pontos de melhoria. Após isso, que isso é uma questão interna, eu começo a analisar quais são as oportunidades que eu tenho para um exercício de eficácia na minha gestão e na minha liderança, e depois passando a analisar quais são o que ameaça essa minha atuação, o que ameaça a atuação como líder e como gestor, que são pontos externos a mim que eu devo analisar também. Mas, Bruno, é só isso que nós fazemos? Não, não é só isso que fazemos, porque depois de pegar o que eu ameaço, o que eu posso fazer para pegar dessas ameaças, o que pode atrapalhar, o que pode dificultar ou gerar um obstáculo na minha liderança, como e o que eu posso fazer para que essa ameaça se torne uma
uma oportunidade para mim? Como que eu posso fazer que essa ameaça se torne uma oportunidade de crescimento e de eficácia na minha liderança? E o que eu posso fazer também dessa minha fraqueza, dos meus pontos de melhoria, para que se torne um ponto forte na minha atuação como líder, tá certo? É interessante eu analisar todos esses pontos. E a partir, mas como que eu vou fazer? Bruno, como que eu analiso uma ameaça se tornar oportunidade, uma fraqueza se tornar uma força? Lembre-se que todo comportamento tem uma intenção positiva e sempre há algo, uma lição, há algo a aprender com esses comportamentos. A intenção positiva é o que eu posso aprender com essa ameaça para que ela se torne uma força para mim, uma oportunidade na minha atuação como líder. O que eu posso fazer da minha fraqueza para que ela se torne uma habilidade, uma força na minha ação como líder? Tá certo? Isso aí são só algumas dicas e eu vou voltar em outros vídeos falando cada vez mais para vocês sobre esses assuntos aí. Tô falando mais de liderança porque nós temos alguns cursos aí na região, no Brasil, no mundo, sobre alta performance na gestão e liderança, mas isso aí a gente vai focar em vários outros assuntos, tá certo? Então deixo um forte abraço para vocês. Ó, e lembrando, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e faça seu comentário, que é sempre interessante poder me relacionar cada vez mais com vocês e poder responder suas dúvidas também, caso tenha, tá certo? Um forte abraço de Bruno Ferreira e a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá certo? Forte abraço!